todos. Para preparar o ambiente para nosso estudo dessa noite, nós vamos ler uma página do livro Pão Nosso, psicografado por Franciscano Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Em família. Aprendam primeiro a exercer piedade para com sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são dois títulos que se não coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas àquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente, entre os que se lhe agregaram ao círculo pessoal por meio dos laços consanguíneos, entregando-se, por isso, a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabreado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa a realização essencial. Vamos fechar os nossos olhos, nos conectar ao alto, agradecendo ao Pai, ao nosso Mestre Jesus, as oportunidades que temos para aprender, para crescer, para evoluir. Que as palavras dessa noite sejam caladas fundas nos nossos corações, que possamos manter o equilíbrio, as boas vibrações, para enfrentarmos o nosso dia a dia nessa escola que é o nosso planeta. Obrigada, Pai, por tudo. Nos ilumine e nos ampare sempre. Que assim seja. Como para convidar a nossa companheira Roseni, a palestra hoje é Família segundo o Espiritismo. Seja bem-vinda. Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui para fazer mais um estudo. E, de cara, eu já queria iniciar fazendo para vocês uma proposta. Porque o Espiritismo, ele é tão rico, ele é tão vasto, ele explora tão bem todos os assuntos, todos os temas, ele nos responde sobre qualquer coisa qualquer dúvida que assolar as nossas mentes, que eu coloquei o título A Família segundo o Espiritismo. Que a gente pode falar de família em vários aspectos. Mas vamos trazer para nós a visão espírita, o conceito espírita do que é a família. E aí vocês podem, a reflexão que eu proponho a vocês é a seguinte: pensem em um tema. Qualquer tema que vier à cabeça de vocês. E aí vocês concluam, segundo o Espiritismo, como seria? Os animais, segundo o Espiritismo. O que eu posso entender sobre os animais, segundo o Espiritismo? As dificuldades da vida, segundo o Espiritismo. O que eu posso entender?
As doenças, segundo o Espiritismo. O que eu posso entender? Né? O casamento, a profissão, tudo. Qualquer tema que a gente pensar, a gente tem dentro do Espiritismo um esclarecimento para aquele tema. O Espiritismo é fantástico. Como que ele amplia os nossos conhecimentos? Hoje eu li uma frase que eu achei muito interessante, que fala assim que quanto mais conhecimento a gente adquire, maior se torna o nosso universo, o universo individual de cada ser. Quanto mais conhecimento se adquire, maior é o seu universo, mais se ampliam os seus horizontes, né? E a gente encontra isso muito no Espiritismo. E sobre família, o Espiritismo é riquíssimo. Tem muitas, mas muitas coisas que podem ser abordadas, né? Mas nós vamos falar um pouquinho aqui hoje. E eu vou iniciar com uma imagem, pedir a Andréia a gentileza de colocar uma imagem aí para vocês. Sim. É uma imagem que representa, assim, para todos nós, né, o ideal de família. Que quando a gente pensa em constituir família, a gente tem um ideal na cabeça, né? Sempre que a gente pensa assim, eu vou casar, eu quero ter uma família, eu vou ter um companheiro ou uma companheira e eu quero ter uma família, o nosso ideal de família é aquela família bonita, com os filhos bonitos e bem educados, né? Uma casa bonita, arrumada, uma mesa farta, pai e mãe sempre sorrindo, sempre se tratando bem, os avós ali participando da educação dos filhos, né? Esse é o ideal, é isso que todo mundo pensa quando planeja constituir uma família, né? Conseguiu a imagem? Tá aí. Apaga essa luz daí, por favor, Zé. Tá indo, gente, tá aquecendo. Mas olha, já dá para ter mais ou menos uma ideia. Porque o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo aquela conhecida família margarina, né? Vocês já ouviram falar essa expressão, família margarina? Que toda propaganda de margarina sempre mostra uma família feliz de manhã, reunida à mesa, tomando café, né? Então essa é a famosa família margarina. Esse é o ideal de família que todos nós temos quando planejamos constituir a nossa. Todo mundo que está para casar, que está para se unir, que está para constituir família, sonha com isso. Então vejam bem, ali na cabeceira da mesa tem o avô, né? Tem o casal, tem os filhos, deve ser ali a avó também. Todos estão sorrindo, todos estão alegres, parece que é uma família de um poder aquisitivo bom, uma mesa farta, a gente observa que nos fundos atrás dessa mulher há uma piscina. Então é uma casa bastante confortável, até luxuosa. Olha que família maravilhosa. Mas aí, meus irmãos, vem o Espiritismo e diz assim para a gente, tá vendo esse senhor simpático ali, o avô? Pois é, o avô trouxe com ele, quando reencarnou aqui na Terra, uma mala. Uma mala invisível, mas que ele vai retirando dessa mala o conteúdo. E que conteúdo é esse? Aquilo que ele viveu no passado, nas vidas pregressas dele, sabe? Aí nessa mala tem frustrações, dores, mágoas, ódio, desejo de vingança, perdão, amor, alegrias. Essa mala é uma bagagem completa. Mas além do avô, o marido, a esposa também vem
com essa bagagem, assim que reencarnam aqui. E aquelas crianças lindas ali, sorrindo uma para a outra, né? Aquelas crianças maravilhosas que não respondem, não desobedecem, não fazem bagunça, né? Essas crianças também trazem essa malinha quando reencarnam aqui. Todos ali trazem essa malinha. E além da mala individual que cada um traz quando reencarna, quando se unem assim, vocês podem saber que existe uma mala, uma outra mala, que é compartilhada por todos eles. Em algum momento das vidas anteriores deles, das encarnações anteriores, eles se cruzaram. Tem algo ali naquela mala comunitária que cada um colocou ali dentro. E a questão é a seguinte: quando essas malas se abrem e o conteúdo delas, essa bagagem de vidas pretéritas, vai saindo, aí sim é que começa a se justificar o propósito da vida em família. Vocês compreenderam? Quando a gente começa a enfrentar aquilo que nós viemos enfrentar aqui, os nossos desafios, a nossa necessidade de perdão, a nossa necessidade de aprender a amar, né? Reparar os erros que nós trazemos do passado. Nesse momento em que essa mala se abre e nós começamos a vivenciar essas experiências, é que se justifica, é que aí a gente sabe e compreende exatamente o porquê da vida em família, da necessidade da vida em família. Pode tirar, André, obrigada. Então, nós iniciamos o nosso propósito reencarnatório quando nós começamos a conviver com a bagagem que cada um trouxe. E essa bagagem nem sempre é boa, nem sempre é agradável. E aí é que começam os desafios da vida familiar. Então essa família linda ali, gente, ela existe sim, ela existe. Mas quando a gente aprende a conviver com as diferenças, a superar as dificuldades, a perdoar, a amar de verdade, nós vamos ver isso tudo daqui para frente. O lar é instituição essencialmente divina, em que se deve viver dentro de suas portas com o coração e com a alma. Vejam que interessante, viver dentro das portas do lar com o coração e com a alma significa viver por inteiro, sabe? Se doar por inteiro. Não adianta eu estar ali com a minha família e na hora da necessidade eu pular fora. E na hora que alguém precisa de uma palavra que oriente, de um ombro para chorar, né? De uma presença, de um companheirismo, se eu pular fora, eu não estou ali de alma e de coração. Eu estou ali apenas marcando presença, cuidando do meu egoísmo, né? E a relação em família, ela nos ensina muito. Nos ensina demais, e é por isso que a família é a primeira escola. Porque quando você convive com outras pessoas numa casa, você não vai ter a convivência só da família Margarina, que é no café da manhã só, não. Você vai encontrar a pessoa que chega do trabalho cansada, estressada, irritada. Você vai conviver com as dificuldades que cada um tem, que trouxe na sua bagagem, somadas às dificuldades atuais, somada à frustração de repente não viver aquilo que queria viver, aquilo que sonhou viver. Então vejam como é grande o desafio familiar. Nós não podemos impor a ninguém que haja conforme a nossa vontade, nem sobre os nossos filhos, que são as pessoas mais próximas de nós temos essa autoridade. Os nossos filhos vão nos obedecer, vão comer o que a gente der, vão vestir o que a gente quiser, vão nos acompanhar até uma determinada idade.
A partir daquele tempo, é doloroso, a gente sente falta, mas a vida tem que seguir, e eles têm que seguir com a deles também, né? Outro dia, um rapaz que foi evangelizador do meu menino mais novo me perguntou: cadê as crianças? Eu falei: ah, meu Deus, que saudade das crianças, porque há quanto tempo eu não tenho mais crianças para me acompanhar, né? Então, esta é a ordem natural da vida. Então, a gente tem que conviver com essas diferenças dentro de uma casa. Eu venho de uma família muito numerosa, somos muitos irmãos. E na casa dos meus pais tinha uma TV, pequenininha, preto e branco. E a regra era a seguinte: quem chegar primeiro é que escolhe o que todo mundo vai assistir. Então a gente convivia com essa regra. Então aquele que chegava, a televisão está desligada, não tem ninguém assistindo, chegou lá e quer ver a gente via muito na época Vila Sésamo, né? Então todo mundo vai ver aquilo, porque quem ligou foi ele. Então a família nos ensina essa convivência. A família nos ensina a respeitar regras, porque se não tiver essa regra, vai virar uma briga, uma disputa. Não, mas eu não quero ver isso, eu quero ver outra coisa. Não, mas quem ligou fui eu, então sou eu que vou escolher. Então, dentro do lar, nós aprendemos as regras, aprendemos também a alteridade, porque a gente aprende a conviver com as diferenças. Pelo motivo que, para vivermos em paz no lar, nós temos que aceitar as diferenças. Nós não podemos nos impor, não podemos obrigar ninguém a agir conforme a nossa vontade. Por esse motivo, a família é a nossa primeira escola. No livro Jesus no Lar, Neio Lúcio, através de Chico Xavier, ele relembra para nós as orientações de Jesus. Ele diz assim: o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Então vejam que interessante. A gente vê muitas pessoas falando assim: meu Deus, o mundo está uma violência só. Não há paz no mundo. As nações estão em guerra. Qual que é a célula? A célula do mundo. Qual que é a célula das nações? Qual que é a célula do planeta Terra? Os lares. Os lares são as células do mundo. Então, quando a gente vê como é que os lares estão, a gente entende por que tem tanta guerra aí. A gente entende por que há tanta violência no mundo. As pessoas não estão conseguindo se manter em paz no próprio lar, um ambiente pequeno, um espaço pequeno, com poucas pessoas. Como conseguirão manter a paz da humanidade com pessoas que elas nem conhecem? Se está difícil manter a paz com aquela pessoa que cresceu do seu lado, com aquela com quem você se casou, com a mãe, com o pai, com o filho, como? Então a célula da sociedade, a célula da humanidade, a célula do planeta Terra é o lar. Nós temos que aprender ali, dentro das paredes do lar, como vivenciarmos a paz e como pacificarmos os outros. Nós vimos isso aqui uma vez. Não basta você ser uma pessoa de paz, você tem que ser também um pacificador. E se a gente não consegue isso no lar, como nós vamos conseguir na terra, entre as nações? Difícil, né, meus irmãos? No livro Vinha de Luz, há um texto muito bacana que fala: tu e tua casa.
E eu achei ele fantástico, gente, porque assim, ele fala dos desafios de um cristão dentro do lar, sabe? E ele começa assim: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Está lá em Atos, capítulo 16, versículo 31. E o texto, que é pequeno, mas que é riquíssimo, fala assim: geralmente encontramos discípulos novos do Evangelho que se sentem profundamente isolados no centro doméstico, no capítulo da crença religiosa. Aquele que é, por exemplo, espírita sozinho, num lar que é todo evangélico, que é todo católico, que é todo de qualquer outra religião. Afirmam-se absolutamente sós sob o ponto de vista da fé. E alguns, despercebidos de exame sério, tocam a salientar o endurecimento ou a indiferença dos corações que o cercam. Esse reporta-se à zombaria de que é vítima. Aquele outro acusa familiares ausentes. Tal incompreensão, todavia, demonstra que os princípios evangélicos lhe enfeitam a zona intelectual sem penetrarem o âmago do coração. Então, você conhece o evangelho, mas você não pratica, você não vivencia. Por que salientar os defeitos alheios, olvidando por nossa vez o bom trabalho de retificação que nos cabe no plano da bondade oculta? O conselho apostólico é profundamente expressivo. No lar, onde exista uma só pessoa que creia sinceramente em Jesus e se lhe adapte aos ensinamentos redentores, pavimentando o caminho pelos padrões do Mestre, aí permanecerá a suprema claridade para a elevação. Não importa que os progenitores sejam descrentes, que os irmãos se demorem endurecidos, nem interessa a ironia, a discussão áspera ou a observação ingrata. O cristão, onde estiver, encontra-se no domicílio de suas convicções regenerativas para servir a Jesus, aperfeiçoando e iluminando a si mesmo. Basta uma estaca para sustentar muitos ramos. Uma pedra angular equilibra o edifício inteiro. Não te esqueças, pois, de que se verdadeiramente aceitas o Cristo e a Ele te afeiçoas, será conduzido para Deus, tu e tua casa. Olha que coisa bacana. Então, esse texto diz para a gente que as nossas dificuldades, elas se tornam muito mais brandas quando nós aplicamos na convivência familiar os princípios evangélicos que nós já conhecemos, mas que muitas vezes nós trazemos aqui, mas não aqui. Eu conheço pessoas que são capazes de falar para a gente assim, a Bíblia, o livro, o capítulo, o versículo, decoradinho. Mas e a prática? E a prática? E é dentro do nosso lar que nós devemos iniciar, quer dizer, não vai ficar restrito ali, mas nós vamos iniciar a nossa prática, a nossa vivência do conhecimento evangélico. Então, como que eu posso chegar aqui e falar para vocês sobre perdão se eu não perdoo o meu marido, por exemplo? Como que eu posso falar para vocês sobre o amor ao próximo se lá dentro da minha casa eu não estou amando? Então, a palavra, ela convence, mas o exemplo arrasta. Então, por mais que você se sinta sozinho com a sua fé, no ambiente em que você se encontra, pratique a sua fé. Vivencie a sua fé. Exercite a sua fé. Lembre-se que o cristão, ele deve ser capaz de descer às furnas do mal sem se contaminar com o mal. Está lá no Conduta Espírita. Então, por mais complicado, por mais conturbado que seja o ambiente que vivenciamos em família, no lar, o nosso dever é de dar o testemunho de cristão. Esse é que é o nosso dever.
A família é lugar de perdão. Olha que bacana. Nós aprendemos aqui que com a convivência familiar a gente desenvolve a alteridade, né? Conviver com as diferenças sem querer impor ao outro aquilo que nós achamos que é verdadeiro. Olha quanta coisa se aprende, né, na vida em família. Mas nós também aprendemos sobre o perdão. E como aprendemos sobre o perdão? Porque a família que não perdoa, ela se desestrutura, ela se dissolve, ela acaba. Toda família que nós conhecemos só se preserva como família porque há ali o perdão. Porque, gente, errar, todos nós erramos. Cometer falhas, às vezes ofender, magoar alguém, erros, nós estamos sujeitos a erros. Mas na família, gente, nós vamos aprender a desenvolver o perdão, porque senão a família se dissolve, né? Então a família é o lugar onde a gente aprende a desenvolver o perdão. Porque na convivência com as pessoas que nós amamos, o perdão é necessário para manter aquela convivência, para manter aquela vida, né? O Emmanuel, através do Chico Xavier, nos ensina assim: e sejam quais sejam os teus obstáculos na família, é preciso reconhecer que toda construção moral do reino de Deus perante o mundo começa nos alicerces invisíveis da luta em casa. Toda construção moral do reino de Deus perante o mundo começa nos alicerces invisíveis da luta em casa. Então vejam, por que Emmanuel fala isso? Porque quem está no mundo saiu de onde? Da célula, da família, do lar. As pessoas que vocês veem aí no mundo, o médico, o pastor, o padre, o espírita, o governador, o prefeito, o presidente, até o ditador, todos saíram da célula, do ambiente familiar. Vejam a importância da família. O que é que nós estaremos exportando para o mundo a partir do nosso núcleo familiar, a partir da nossa célula familiar? Vejam a importância do diálogo, da orientação, do perdão, da tolerância, da paciência, dos bons exemplos. Porque o que as pessoas vivenciam no mundo, o que as pessoas vivem e praticam no mundo, um pouco, gente, está na raiz, lá do lar. Tem uma mensagem que fala sobre o perdão, envolvendo principalmente a vida familiar. Deixa eu pegar um pouco aqui para beber uma água. O foco está muito baixo para mim. Essa mensagem, ela fala sobre o perdão, principalmente dentro do ambiente familiar. Infelizmente, eu não consegui o autor dessa mensagem, mas a mensagem é muito bonita e vale a pena. Olha, não existe família perfeita. Não temos pais perfeitos. Não somos perfeitos. Não nos casamos com uma pessoa perfeita e nem temos filhos perfeitos. Nós temos queixas uns dos outros, decepcionamos uns aos outros. Por isso, não há casamento saudável, nem família saudável sem o exercício do perdão. O perdão é vital para a nossa saúde emocional e sobrevivência espiritual. Sem perdão, a família se torna uma arena de conflitos e um reduto de mágoas. Sem perdão, a família adoece. O perdão é a asepsia da alma, a faxina da mente e a alforria do coração. Eu achei essa frase fantástica. O perdão é a alforria do coração, porque o perdão liberta o coração. Quem não perdoa não tem paz na alma, nem comunhão com Deus.
A mágoa é um veneno que intoxica e mata. Guardar mágoa no coração é um gesto autodestrutivo, é autofagia. Quem não perdoa adoece física, emocional e espiritualmente. É por isso que a família precisa ser lugar de vida e não de morte, território de cura e não de adoecimento, palco de perdão e não de culpa. O perdão traz alegria onde a mágoa produziu tristeza, cura onde a mágoa causou doença. É um lindo texto e realmente ele fala sobre essa toxicidade que é a gente ficar alimentando dentro da gente mágoa, ressentimento. Isso é destrutivo. Isso corrói as relações. Isso corrói uma família. E eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem exemplos de famílias que foram destruídas por falta de perdão. Quantas famílias existem hoje, fortes, unidas, lindas, que necessitaram desenvolver o perdão para chegar aonde chegaram? E o interessante é que quando os erros são aqueles erros mais graves, aqueles que todo mundo fala, eu não perdoaria, o perdão sobre esses erros graves é que tornam mais forte a estrutura familiar. A sabedoria de Deus nos coloca em convivência exatamente com aqueles que são necessários para o nosso aprendizado e evolução. Grande parte do que nós somos hoje, nós devemos às pessoas com quem nós convivemos durante os primeiros anos de nossas vidas. Nós, de forma até inconsciente, repetimos gestos, gostos, palavras, formamos opiniões sobre os mais diversos temas de acordo com aquilo que a gente viu lá naquela célula onde nós crescemos. Às vezes a mãe tem o hábito de dobrar um pano de prato, guardar numa gaveta de uma forma. E a filha cresceu vendo aquilo ali. E quando ela está adulta, lá na casa dela, de repente ela abre a gaveta e se lembra, meu Deus, a minha mãe fazia exatamente assim. Olha lá a filha repetindo até sem pensar. Os filhos, quantos filhos torcem para um time de futebol porque o pai torcia? Né? Aquela influência da família. Quantas opiniões são formadas a respeito de tudo, baseado naqueles diálogos que foram travados ali, na família, aquelas conversas sem compromisso, aquele bate-papo gostoso. E aí aquilo vai se tornando base, estrutura nas pessoas que estão ali, nas crianças, nos adolescentes. Então, quando a gente está vivendo a vida adulta, a gente se lembra de muita coisa que aconteceu lá naquela célula familiar. E o que nós vivemos aqui, muitas das coisas que vivemos aqui, estamos repetindo da forma que os nossos pais viveram, que os nossos irmãos viveram, que as pessoas com quem nós convivemos viveram. Então, mais uma vez, fica para nós essa responsabilidade que é a família. A convivência familiar, ela nos ensina a viver em sociedade, compartilhando, respeitando, doando-se em benefício de algo ou de alguém. Mas vejam como que é interessante a questão familiar, né? Lá em Mateus, no capítulo 12, há uma narrativa sobre o momento de Jesus. E diz assim, Jesus estava sentado à roda de um crescido número de gente. E lhe disseram, olha que tua mãe e teus irmãos te buscam lá fora. E Jesus respondeu, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda de si, lhes disse, eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe.
Essa fala de Jesus, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ela não é uma forma desrespeitosa, ela é muito mais profunda. Jesus estava estabelecendo aqui para nós, nesta fala, a grande diferença entre parentela corporal e parentela espiritual. Jesus estava ensinando para nós aqui que a verdadeira família é aquela unida pela afinidade de sentimentos. O que estava acontecendo ali? Jesus estava rodeado de pessoas, mas nenhuma daquelas pessoas era parente consanguíneo dele. Os parentes consanguíneos dele não estavam interessados em ouvir o que Jesus tinha a falar. Mas aquelas pessoas que estavam ali, elas estavam interessadas em ouvir o que Jesus tinha a falar. Por quê? Porque havia afinidade, porque havia uma sintonia, porque havia um gostar da mensagem de Jesus, diferente da família consanguínea. Então, o que Jesus disse? Estes que estão aqui comigo, estes que querem me ouvir, estes que querem conhecer a minha mensagem, estes que querem me acompanhar, estes é que são a minha família. Porque nós, como espíritas, sabemos que não basta ter o mesmo sangue para ter afinidade. Se isso fosse verdadeiro, nós não veríamos aí tantos irmãos em discórdia, tantos irmãos em briga. E quantas pessoas que não possuem o mesmo sangue, mas possuem uma relação verdadeiramente fraterna. Aquela pessoa que a gente considera irmão, irmã, e não tem o nosso sangue. Isso acontece. E o que Jesus estava falando aqui para nós era sobre isso. E essa fala de Jesus também, ela pode servir para a gente entender um outro tipo de família. Porque hoje a estrutura familiar, ela está diferente, né? Existe uma diversidade muito grande hoje da estrutura familiar. E, na verdade, não importa o lado formal da família. Não importa. O que importa é que a todos os membros de uma família, seja ela de qual estrutura for, aproveitem a oportunidade da convivência para evoluir, para progredir espiritualmente, né? E para ajudar o próximo a progredir. Porque, meus irmãos, como espíritas nós sabemos que acaso não existe. Acaso não existe. Então, mesmo aquela família, né, que foi constituída de uma forma diferente, ela também não está unida por acaso. E eles se uniram porque possuem desafios que devem ser enfrentados juntos. E os filhos que foram adotados por aqueles pais possuem desafios que estão ligados àqueles pais. Quem governa o nosso planeta não cochila, não dorme, não se ausenta, não nos abandona. Toda família faz parte de um projeto divino. Todas merecem o nosso respeito. E essa é a proposta de Deus. É que nós venhamos a aprender a nos respeitar, a nos amarmos uns aos outros, independente da condição, para que um dia possamos formar a grande família universal. Essa é a proposta de Deus para as nossas vidas. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, o item 8, Kardec fala um pouco para nós o seguinte: pode ainda acontecer que esses espíritos, aqueles espíritos que formam uma família, sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de lhes servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e depois da encarnação, de onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fosse pelo sangue.
Podem, pois, atrair-se, procurar-se, tornar-se amigos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como vemos todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia esclarecer pela pluralidade das existências. Há, portanto, meus irmãos, duas espécies de família. A família por laços espirituais e a família pelos laços corporais ou da consanguinidade. E nós temos que entender que mesmo quando espíritos que têm rivalidade, que têm problema um com o outro, encarnam na mesma família, nós temos que compreender que aí está o propósito da família, que é o desafio de acabar, de pôr fim àquela rivalidade e aprenderem ambos o perdão, o amor, né, para a boa convivência. No livro Leis de Amor, que é um livro de Emmanuel, que ele psicografou através do Chico e do Valdo Vieira, há 3 perguntas no capítulo 2, que eu acho que elas são muito pertinentes para o nosso estudo. A pergunta 6 é o seguinte: qual a conexão entre consanguinidade e destino? Aí vem a resposta: nos elos da consanguinidade, reavemos o convívio de todos aqueles que nos associaram ao destino pelos vínculos do bem ou do mal, através das portas benditas da reencarnação. Então, o que ele está dizendo aqui? Que através da consanguinidade, né, ou a parentela, a gente se força a chegar junto, pelo menos durante um tempo, a estar junto daqueles a quem nós nos ligamos em vidas passadas, ou pelo bem ou pelo mal. Então, há alguma coisa na história daquela família que justifique estarem todos ali juntos. A pergunta 7. O que precisamos para vencer na luta doméstica? Devemos revestir-nos de paciência, amor, compreensão, devotamento, bom ânimo e humildade, a fim de aprender e vencer na luta doméstica. No mundo, o lar é a primeira escola da reabilitação e do reajuste. Então, no ambiente doméstico, onde convivemos com diferenças, muitas vezes convivemos com desafetos de vidas anteriores, né, com problemas, então é ali que a gente vai desenvolver tudo isso. Paciência, amor, compreensão, que maravilha, né? Aí vem uma pergunta que essa é a mais interessante de todas, né? O que devemos fazer se a presença de alguém nos é penosa? Sabe aquela pessoa que destoa da família? Que caça confusão com todo mundo? Aquela pessoa difícil, aquela pessoa problemática, aquela que você fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Né? Olha a resposta. Se a presença de alguém nos é penosa ou difícil ao coração, anulemos os impulsos negativos que nos surjam na alma e convertamos as nossas relações com esse alguém numa sementeira constante de paz e luz. É aquilo que nós falamos agora há pouco. Não adianta você conhecer o Evangelho de Jesus. Você tem que trazer ele para o coração para ele se exteriorizar nos seus atos. Então, se você tem uma pessoa difícil na sua família, né? O que você vai fazer? Você vai anular em você o pensamento ruim sobre essa pessoa. Você vai anular em você a vontade de criticar essa pessoa. Você vai anular em você a vontade de falar mal dela com alguém. Você tem que fazer isso, porque cada vez que você pensa mal dela, que você a critica, ou que você fala mal dela com alguém, você está fortalecendo o mal que há nela. Agora, se ao contrário, você se torna paciente, compreensivo, tolerante, e em todas as oportunidades que tem, você planta no coração daquela pessoa amor, você planta bondade, você planta perdão pelos erros dela, um dia essa semente plantada há de germinar. E você terá conseguido praticar aquele amor que o Cristo vem nos ensinando há mais de 2000 anos. Torna-se urgente o despertar do ser para o conhecimento da sua realidade espiritual,
para que possa compreender que as situações difíceis dentro e fora do lar não são castigos e, portanto, não existem vítimas na criação divina. São situações geradas por nós mesmos, espíritos imortais, em trabalho de aprendizado e de evolução. E existe sempre uma finalidade útil para todos os desafios que nós vivenciamos. Todas as aflições poderiam ser vivenciadas dentro de outro clima, caso o amor fosse escolhido como guia e como roteiro. Então, todas as situações difíceis que nós vivenciamos, se elas fossem conduzidas com o amor, o verdadeiro amor, elas seriam muito mais sublimes. Elas seriam menos graves a nós. A questão 775 do Livro dos Espíritos, ela indaga, porque hoje nós estamos vendo assim, parece que existe, forças que querem dissolver as famílias, que não exista mais famílias. A gente tem percebido isso, e isso é verdade, porque existe até uma fala de Divaldo Franco nesse sentido. Como a família tem essa importância toda que nós estamos vendo aqui, é óbvio que os inimigos da nossa evolução querem acabar com a família. E a questão 775 de O Livro dos Espíritos, que Kardec formulou há 160 anos atrás, então vejam que há 160 anos atrás já era perceptível essa intenção de se destruir as famílias, Pergunta assim, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? E a resposta é uma recrudescência do egoísmo, ou seja, um aumento do egoísmo. Mas qual que é o problema do egoísmo? Lá na questão 913 do Livro dos Espíritos, os benfeitores espirituais nos ensinam que o egoísmo é o vício mais radical e que dele derivam todos os males. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Então vejam que destruindo a família, irá acontecer um aumento do egoísmo, porque eu não tenho que pensar no meu irmão, eu não tenho que pensar no meu filho, eu não tenho que pensar no meu marido, eu tenho que pensar em mim. E o egoísmo, ele é a raiz de todos os nossos defeitos. Aí a Joana de Ângeles, lá na constelação familiar, ela diz assim, a família é a base fundamental, sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, pois está abalada nas suas estruturas. Não é o que nós falamos aqui? Todas essas pessoas que estão aí pelo mundo saíram de um núcleo familiar, de uma célula. Então, aquilo que abala aqui, consequentemente, irá abalar lá fora também, E por que a Joana falou isso? Por que ela fez essa afirmação? Porque é na proximidade física, é nos laços de afetividade que nós trabalhamos em nós a destruição do egoísmo, Não é aquele negócio que eu falei da televisão? Eu quero ver tal programa, ele quer ver outro, o outro quer ver outro, mas só tem uma televisão, então como é que nós vamos fazer? Nós vamos aceitar as regras e deixar de sermos egoístas. Eu não posso querer só o que eu quero, eu tenho que aceitar o que o outro quer também. E é por isso que se afirma que a família é instituição divina, com um planejamento que antecede esta vida aqui e que tem por objetivo o crescimento espiritual de todos os seus membros. Gente, a família, como eu falei, ela não acontece por acaso. Tem um planejamento. E esse planejamento é feito antes de nós chegarmos aqui. E esse planejamento é feito por espíritos que nos amam, que querem a nossa evolução, que querem o nosso bem. Cada um de nós é membro da grande família universal. Devemos orar uns pelos outros. E eu tenho aqui um poema, eu adoro poemas, gente? Eu sempre leio um poema, da Maria Dolores, chamado Família e Vida. E ela fala assim, família é o ponto de encontro que a vida em si nos oferta, para a conta viva e certa do que se tem a fazer. Às vezes indica empresas de amor, renúncia e talento,
de outras é o pagamento de débitos a vencer. No lar ressurgem afetos, dedicações incontidas, riquezas em luz de outras vidas, no tempo a se recompor. Mas também, dentro de casa, é que o ódio de outras eras abre feridas austeras, reconduzindo ao amor. Vemos pais largando filhos, com desprezo e indiferença, e os filhos em turba imensa, combatendo os próprios pais. Parentes contra parentes, lembrando aversões em brasa, unidos na mesma casa, sob direitos iguais. Sofrimento em família é o quadro em que te renovas? Tolera farpas e provas, aceitando-as tais quais são. Não fujas, suporta e avança. Seja tolerância onde vás. Segurança pede paz e a paz é luz do perdão. Então vejam, meus irmãos, que as experiências que se vivenciam na família não são apenas as experiências agradáveis, são as experiências dolorosas que vão despertar em nós sentimentos como de perdão, como de compreensão, porque é assim que nós aprendemos. O lar é a academia da alma. Vamos nos exercitar? E para encerrar essa fala, eu trouxe para vocês uma música que é muito linda e que fala sobre a família. Essa música esse senhor que canta essa música, para mim ele é uma pessoa altamente inspirada pelo plano espiritual, porque as músicas dele realmente elas tocam fundo no nosso coração. E essa que eu tenho certeza que vocês conhecem é a oração da família, interpretada pelo Padre Zezinho, parece que foi composta pelo Padre Antônio Maria, que também é uma pessoa muito inspirada pelo plano espiritual. E nós vamos ver essa música aí para o nosso encerramento, tá? Fica apagado. E o volume aqui. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão.
Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Toda família é um projeto de Deus. Toda família, ela visa o nosso crescimento, o nosso burilamento, o nosso aperfeiçoamento. Por isso, todas as famílias merecem o nosso respeito, o nosso carinho e as nossas orações. E eu rogo a Jesus que abençoe a todas as famílias, para que todas elas cumpram o papel de evolução na vida de todos os espíritos. Agradecidos, né, por esse estudo maravilhoso. Creio que todos aqui vão levar para casa esse recado e continuar refletindo um pouquinho mais sobre essa palestra. Vamos fechar nossos olhos, abrir nossos corações, elevar nosso pensamento ao mais alto e agradecer a Deus pelas nossas famílias, a nossa família de sangue, a nossa família sócio da sociedade, profissional, a família do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, as outras famílias espalhadas por esse mundo, as famílias qual os nomes estão nos nossos livros de prece, solicitando ali aquele acalento espiritual, em especial, mestre, as famílias do Rio Grande do Sul, aquela parte ali do país nas quais estão sofrendo, leva até os corações daqueles irmãos o consolo necessário para o momento. E assim, Senhor, em seu nome, em nome de nosso Mestre, em nome de Maria Santíssima, nossa Mãe, de Dr. Bezerra, patrono espiritual dessa casa, nós pedimos a permissão para encerrarmos mais uma vez esse estudo e suplicamos, Senhor, fique conosco hoje, agora e todo sempre, que assim seja.